Querido, boa noite, você que nos acompanha pela internet. É um prazer estarmos juntos nessa oportunidade que nós temos de adorar ao Senhor juntos e declarar a grandeza, a majestade do nosso Deus. Eu queria junto com você, num só corpo, adorar ao Senhor. Vamos cantar louvores a Ele. Aleluia. Declare assim, querido. Grande é o Senhor, digno de louvor, na cidade do nosso Deus, seu santo monte. A alegria de toda a terra. É o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Grande é o Senhor, muito digno de louvor, na cidade do nosso Deus, seu santo monte. A alegria de toda a terra. É o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos teu nome, queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Querido, nesse momento você tem a oportunidade
de entregar os seus dízimos, entregar as suas ofertas. As contas da igreja, o QR Code estará sendo projetado no seu smartphone, na sua TV. E você tem a oportunidade de adorar o Senhor com os seus bens nesse momento. Aleluia! Você é livre e tem liberdade nele para adorá-lo com os seus bens nesse momento. Ao Rei dos Reis consagro tudo o que sou, de gratos louvores transborda o meu coração. A minha vida eu entrego nas tuas mãos, meu Senhor, pra te exaltar com todo o meu amor. Eu te louvarei conforme a tua justiça e cantarei louvores, pois tu és altíssimo. Celebrarei a ti, ó Deus, com meu viver. Cantarei, por tuas mãos foram criados terra, céu e mar e tudo ser. E delícia, toda a terra celebra-te com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Toda a terra celebra-te com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Celebrarei a ti, ó Deus, com meu viver. Cantarei e contarei as tuas obras, pois por tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser. E neles há toda a terra celebra-te com cânticos de
Boa noite, meus irmãos. É com muita alegria que estamos aqui mais uma vez reunidos para falarmos sobre a graça do Senhor, sobre o amor do Senhor, sobre a alegria também, né, de termos a presença do Senhor em nós, principalmente nesse domingo, dia 14 de junho, segundo domingo de junho, data essa especial quando celebramos no meio batista o Dia do Pastor. E me foi solicitado, né, conversando com o pastor Sérgio, né, a gente vem falando um pouco sobre as nossas experiências de ministério, e nesse ano especial de 2026, que eu completei 25 anos de ministério, me foi dado o privilégio de falar um pouquinho do que tem sido essa minha jornada ao longo desse tempo. Confesso aos irmãos que em tão pouco tempo resumir a minha experiência do ministério, eu certamente ficaria em falta aqui com tantas experiências e tantos momentos marcantes que passamos ao longo dessa jornada. Mas muito rapidamente, né, eu queria lembrar, né, desde o início, como que tudo começou, minha ida ao seminário, os meus primeiros momentos, meus primeiros passos ali com o curso de teologia, onde a gente não tinha muita ideia do que poderia vir pela frente, do que poderia acontecer. Minha ideia, ao entrar no seminário, realmente no início não era enfrentar uma jornada ministerial, mas sim aprender teologia e seguir, no máximo, uma carreira de ensino teológico, mas não foi assim que as coisas aconteceram de outra forma, e aos poucos eu pude, na igreja onde eu congregava, ter o privilégio ali de continuar, né, o ministério que eu já executava, não o ministério da palavra, mas sim um ministério ali de auxiliar, né, de ajudar as atividades da igreja naquela época. Então, foi um tempo marcante. Ali vivíamos na época de 1997, né? O seminário foi de 97 até o ano 2000. Muita expectativa do ano 2000, que seria a virada do milênio, né? O que iria acontecer, quais seriam os novos passos, que mundo teríamos. Assim que entrei no ministério, nós tivemos o episódio das Torres Gêmeas, né, que mudou muito a geopolítica do mundo, e por aí vai. Tantas coisas aconteceram ao longo dessa jornada, mas eu queria agradecer principalmente a Deus pelo privilégio de ter atuado nesse ministério e poder, ao longo desse tempo, compartilhar e ajudar, e estar ali servindo como servo do Senhor. Nessa noite especial, eu queria falar exatamente sobre o salmo que eu diria o salmo mais conhecido do mundo, né, que é o Salmo 23. Eu espero que aquilo que Deus colocou no meu coração, entendo que foi assim que aconteceu, eu consiga compartilhar com os irmãos aqui para colocarmos em prática um pouco do que temos ali, né, de aprendizado no Salmo 23. Já ouvi várias mensagens, várias séries, várias pregações sobre esse salmo, e tanta gente já pregou e escreveu, mas eu queria tirar algumas lições, e eu vou ler o salmo agora. Vou ler na Bíblia a mensagem, que é uma visão, uma tradução de Eugene Peterson, onde ele faz uma leitura de certa forma poética do Salmo. Então, quero ler com os irmãos aqui o Salmo 23, e que diz assim: Ó Eterno, meu pastor, não preciso de nada. Tu me acomodaste em exuberantes campinas, encontrastes lagos tranquilos, e deles posso beber.
Orientado por tua palavra, pude recuperar o alento e seguir na direção certa. Mesmo que a estrada atravesse o vale da morte, não vou sentir medo de nada, porque caminhas do meu lado. Teu cajado fiel me transmite segurança. Tu me serves um jantar completo na cara dos meus inimigos. Tu me renovas e meu desânimo desaparece. Minha taça transborda de bênçãos. Tua bondade e teu amor correm atrás de mim todos os dias da minha vida. Assim vou me sentir em casa, no templo de Deus, por todo o tempo em que eu viver. Eu queria, assim, tirar algumas lições aqui desse salmo, que eu chamo de 4 marcas do pastor do Salmo 23, que estão na pessoa de Jesus. Ou seja, quais são as marcas desse Salmo 23 que nós encontramos na pessoa de Jesus? Né? São marcas que caracterizam tanto o pastor e que estão registradas também na presença de Jesus. Né? Então, o Senhor, sendo o meu pastor, e ele diz, nada me faltará, a gente olha para esse salmo e tira logo uma lição, né, de cara, que uma das marcas que estão na presença do Senhor, ou que estão na figura desse pastor, é que esse pastor é um pastor que cuida, assim como a figura do pastor que cuida, que estão presentes na presença de Jesus, né? A gente saber que Jesus é um Senhor também que cuida. Tem horas que eu não percebo esse cuidar. Eu sei que eu tenho carências que nunca serão curadas, que eu tenho fragilidades que nunca serão sanadas, mas eu tenho a plena certeza que esse pastor que está presente no Salmo 23 é um pastor que vai adiante, que protege, que cuida, que garante que não terei falta de nada. E esse conceito de relacionamento com Deus é absoluto no cristianismo, e foi Jesus Cristo quem tornou isso possível. Então, no Salmo 23, uma das marcas que nós vamos encontrar é a marca desse pastor que cuida, o cuidado que temos através desse pastor, porque ele nos conhece individualmente, ele nos conhece nos detalhes. E, meus irmãos, isso precisa ter um valor em nossas vidas. Quando eu falo que o pastor do Salmo 23 é um pastor que cuida, e ali é o conceito de cuidar de ovelhas, isso está presente também no Salmo 23, na presença de Jesus com relação à minha vida. Ao longo desses 25 anos de ministério, quantas vezes eu pude sentir isso, que Jesus estava ali comigo, cuidando dos momentos mais difíceis, dos momentos de dificuldade, e que nenhum dos fatos da minha existência surpreendia a Jesus, em momento algum. Pelo contrário, ele conhecia plenamente, ele sabia plenamente o que estava acontecendo comigo e acalentava o meu coração, porque o salmista dizia, o salmista diz, né, eu não terei falta de nada, porque Jesus comigo é o bastante. Assim como no Salmo 23, a presença do pastor é o bastante para a ovelha, a presença de Jesus para nós é o bastante, porque ele é o Senhor que cuida. Essa verdade precisa estar muito presente nas nossas vidas. Em segundo lugar, tem uma segunda marca, né, que é um pastor que orienta. Isso está presente no verso 3. O Senhor renova as minhas forças e me guia por certos caminhos. Quando ele diz assim, orientado por tua palavra, pude recuperar o alento e seguir na direção certa. E aí eu pergunto, o que é ser guiado? É Jesus fazer tudo para a gente? É Jesus realizar tudo? Não, não é isso. É uma forma do pastor nos guiar, é quando ele vai com a gente, ele vai orientando a gente, ele vai mostrando a gente, orientando sempre pela palavra, pelo acalento, pelo aconchego. E assim, o texto diz que ele pôde recuperar o alento. É como se ele me pegasse mesmo pela mão e me dissesse, vamos, eu vou com você nos momentos mais difíceis da sua vida, nos momentos que você tem medo, nos momentos que você tem angústia, nos momentos que você tem traumas,
eu vou com você e vou te ajudar a recuperar a sua estima, eu vou te ajudar a enxergar um momento de clareza para você, e muitas vezes a gente está perdido mesmo, mas o bom pastor é aquele que nos orienta, assim como o pastor pega as suas ovelhas e orienta essa ovelha para que ela não caia em perigos, em armadilhas. Esse pastor é um pastor que nos orienta para que a gente também não fique perdido nas nossas ideias, né? Tem um filme muito interessante que eu gosto muito de lembrar a história dele, é um filme com Morgan Freeman, que é chamado Um Lugar para Recomeçar. E, dando um spoiler muito rápido do filme, né? É um filme em que o Morgan Freeman ele tem um trauma porque ele foi atacado por um urso em um determinado lugar. E o enredo do filme é esse: ele precisa voltar àquele lugar que ele brigou com aquele urso, que ele lutou com aquele urso, que aquele urso quase o matou, e ele precisava voltar àquele lugar para vencer esse urso que estava dentro dele, né? Então, como no filme do Morgan Freeman, Jesus é aquele pastor que vai com a gente nos lugares mais difíceis dos traumas da nossa vida e nos ajuda a vencer esses traumas, nos orientando, nos conduzindo, nos mostrando, nos fazendo vencer as lutas mais difíceis. Então, é um pastor que cuida, é um pastor que orienta, e a terceira marca desse pastor é um pastor que não desiste de nós. Ele não desiste da minha vida, ele não desiste da sua vida, ele está sempre presente. O verso 6 diz assim: a tua bondade e teu amor correm atrás de mim todos os dias da minha vida. Isso é uma expressão poética lindíssima, né? Como que a bondade de Deus, né, corresse atrás de nós o tempo todo, ficasse ali atrás de nós o tempo todo. E uma das razões que eu tenho, pelo menos, de ser cristão, é a resposta que o cristianismo me dá em relação à morte. E eu quero comparar isso com as religiões que acreditam, por exemplo, em reencarnação. A reencarnação diz que nós somos várias pessoas numa só, né? Que em 1500 eu fui um, 1700 eu fui outro, 1800 eu fui outro, em 64, que é o ano que eu nasci, eu fui outro, ou seja, nós somos como gotas no oceano que se perdem no meio de tudo. E lá na ponta final o que existe é uma substância, não é uma pessoa. Se eu cresce nisso, o resultado seria um coração angustiado, sendo muito sincero com vocês. E isso, o cristianismo, a resposta que ele me dá com relação à morte é que eu tenho um pastor que não desiste de mim, que me resgata até na hora da morte, no momento mais difícil da minha vida, no momento do momento final, da jornada final, em que eu estou ali prestes a sucumbir, ele vem, e assim como ele ressuscitou o terceiro dia, ele é o pastor que vai me ressuscitar o terceiro dia. E um segundo motivo de angústia, além da morte, é essa teoria que diz que nós somos essa ilusão, né? Nós somos uma fração nesse conceito de reencarnação. Ou seja, nessa concepção, um dia eu vou acabar, porque gotas no oceano não se encontram mais. Mas a verdade do Evangelho diz que somos uma pessoa e o seremos para sempre, porque o Senhor não desistiu de nós, ele está sempre conosco. Porque o pastor não desistiu de nós, ele corre atrás de nós, ele vem atrás de nós com a sua graça, com a sua misericórdia. Então, é um pastor que cuida, é um pastor que orienta, é um pastor que não desiste de nós e por isso ele corre atrás de nós. A quarta marca que encontramos na presença desse pastor do Salmo 23 é que na presença do pastor eu me sinto em casa. Que lindo isso, né? Que bacana a gente poder ler que assim vou me sentir em casa no templo de Deus por todo o tempo em que eu viver. Na tradução mais tradicional, a gente encontra que eu habitarei na casa do Senhor por muitos dias. Eu não sei se o salmista estava falando ali, né, quando ele falou de habitar na casa do Senhor, ele estava falando de céu. Mas eu vou falar de céu, né? Um dia, quando eu me separar desse mundo aqui, quando eu me descolar desse mundo, e de vocês que estão me escutando, né, de você que me escuta nesse momento com essa palavra,
eu tenho certeza que eu irei encontrá-los novamente, porque eu vou estar lá onde eu não sei. Eu sei que lá é um lugar que eu chamo de céu, que eu identifico como céu, e que para mim, céu é a presença de Deus. Céu é a presença do pastor que cuida de mim. Céu é essa presença maravilhosa que está conosco e que eu pude perceber, né, ao longo da minha jornada, nesses 25 anos também de ministério, boa parte dele, ou mais da metade dele, dedicados aqui na Igreja Batista Marapendi. Eu diria que foi um tempo em que, como se fosse um preparo mesmo da vida, né? Um preparo para tudo que a gente veio passando, a gente vem enfrentando, as lutas que a gente vem travando, as dificuldades maiores, mas aos poucos a gente vai sentindo que esse pastor que cuida, esse pastor que orienta, esse pastor que corre atrás da gente, né, que não desiste de nós, eu sentia isso o tempo todo, que esse pastor não desistia de mim, e que vai me alegrar um dia, ou já me alegra, né, desde hoje, com a presença desse pastor, em que ele me faz me sentir em casa. Quantas vezes eu pude sair de situações de completa tristeza, né? A vida de um pastor ela é marcada por tristezas também, não só alegria. Temos muitas alegrias, né? A celebração de casamentos, a celebração de batismos, celebração de ceia, essas ordenanças que a gente participa, mas a vida da gente também ela é marcada por dores e sofrimentos. E quantas vezes a gente chegava num lugar e olhava para aquele lugar e falava assim, gente, esse lugar está o caos. O que é um caos? É você chegar num lugar e ver que uma jovem de 30 anos perdeu a vida. O que é o caos? É você chegar num lugar e ver que um menino de 5 anos também perdeu a vida, vítima de uma pneumonia. O que é o caos? É você chegar e num lugar e ver que uma esposa que acabou de casar, está recém-casada, perde o seu marido e tem que mudar completamente a jornada da sua vida. E o que a gente aprende com isso tudo, né? Que nesses momentos em que o caos parecia imperar, a presença de Deus se fazia presente, a presença de Deus ali naquele lugar se fazia marcante, e era um lugar de paz, mesmo em meio ao caos. A Bíblia diz, na formação do universo, que o mundo foi formado através do caos, né? Que antes de Deus dar ordem a tudo, a terra era sem forma e vazia. Ou seja, um caos completo. O que é uma coisa sem forma e vazia? É caos. E Deus chega para dar ordem, Deus chega para organizar aquilo e organiza aquilo e forma um local bonito, um local que é chamado e identificado como paraíso. A gente, em meio às lutas da vida, tem horas que a gente chega e encontra um mundo marcado por caos, mas, ao mesmo tempo, a gente tem a presença do Senhor ali que marca e que organiza, e que essa presença faz a gente se sentir, muitas vezes, acalentado, até como sentir um pouco da presença do céu em nós. Eu concluo essa palavra dizendo e fazendo um convite a você. Tenha coragem de olhar no espelho e se colocar sob os olhos do bom pastor. Confie nisso. Muitos conhecem o Salmo do pastor, mas nem todos conhecem o pastor do Salmo. E eu quero desafiá-lo nessa noite a conhecer um pouco mais do pastor do Salmo 23, aquele que tem essas marcas. Tenha coragem de assumir que você não está pronto, que você tem muitas coisas ainda a ser feito, que serão feitas através da ação desse pastor na sua vida, que cuida, que orienta, que não desiste, que nos faz sentir em casa, porque eu sei e creio que, para além das nuvens, o sol não deixou de brilhar e nem vai deixar de brilhar para aqueles que confiam no pastor do Salmo 23. E, ao longo desse tempo, desse período de ministério, foi isso que eu pude aprender, a confiar no pastor do Salmo 23.
Eu quero orar por você, quero colocar a sua vida no altar de Deus e dizer e colocar diante de você as nossas vidas e a sua vida também. Ó Pai querido, obrigado por esse momento, obrigado porque podemos falar com o Senhor, ler a Tua palavra, ouvir a Tua palavra nesse culto da noite, nesse momento de adoração, que o Senhor receba a nossa súplica. Agradecemos por esse dia do pastor, quando celebramos a vida dos pastores. Eu agradeço pelos pastores que passaram na minha vida, por tudo que o Senhor tem feito em nós e por tudo que o Senhor há de fazer por nós e através de nós. Continue nos guardando e nos protegendo. É a oração que fazemos no nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe, que você tenha um final de domingo abençoado, que Deus te guarde. Louve ao Senhor, coloque ao Senhor como prioridade na sua vida e assim a sua vida estará debaixo daquele que é o nosso verdadeiro pastor. Amém? Que Deus te abençoe, meu irmão. Vá em paz, fique com Deus.